Olá pessoal, eu sou o Padre Ezequiel e quero convidar você a se inscrever em nosso canal para acompanhar todos os vídeos. Um forte abraço. A nuvem negra se foi, o sol voltou a brilhar. Já posso ver-te de novo, já não queria aguentar. Lágrimas que eu chorei, de tudo quanto vivi, fazem parte daquilo que sou, ali também aprendi. Que a vida humana se tece em tudo o que acontece, e o que importa é saber que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver. A vida humana se tece em tudo o que acontece, e o que importa é saber que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver. Imaginava não mais poder te encontrar, me sentia incapaz, queria recomeçar. Felicidade eu te busquei em tudo quanto vivi, razões pra te ver encontrei em tudo que reaprendi. A vida humana se tece em tudo o que acontece, e o que importa é saber que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver. A vida humana se tece em tudo o que acontece, e o que importa é saber que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver. Com essa canção, estamos iniciando para você o programa Despertai para o Amor. Uma alegria muito grande chegar até a sua casa, até ao seu sofá, porque eu gostaria que em alguns momentos você também desse o tempo que a palavra precisa e você parasse. Nós estamos agitados por muita coisa. E também precisamos escutar a interioridade, a palavra que vem do silêncio que a gente faz para escutar melhor. Por isso permanece aí. Dê esse tempo para você, para que o nosso encontro aqui, hoje, possa ser fecundo. O que é fecundo? É quando a semente que é lançada é também cuidada e ela cresce, se torna árvore, se torna fruto. Isso é fecundidade. Você que está conosco pela TV Evangelizar, de tantos lugares do Brasil, que bom que você está nessa nossa sintonia e que bom que você está ajudando a outras pessoas a sintonizarem a programação da TV Evangelizar. Você que é sócio, um associado desta obra, continue sendo fiel. Vejam que você recebe muita coisa
não só você, mas a sua colaboração ajuda muitas outras pessoas. O pouco de cada um se torna muito para ajudar as pessoas. Continuemos fiéis. Eu iniciei aqui com o Leonardo Velho Soares, o nosso músico de sempre, com essa música que eu fiz. Eu estava num retiro, meditando 8 dias de retiro, e pensava na vida, pensava no que significa a vida com as sombras e a luz, com as trevas e a luz, com os momentos de alegria, mas os momentos muito tristes que nós vivemos. E eu comecei a cantarolar e saiu essa canção: a nuvem negra se foi, o sol voltou a brilhar, já posso ver-te de novo, não podia aguentar. Lágrimas choradas fazem parte daquilo que eu sou. Também as lágrimas, as negatividades, os sofrimentos, as questões que vieram atravessadas, as decisões erradas, que nós vamos falar hoje sobre decisões, tudo isso fazem parte daquilo que eu sou. A vida humana se tece em tudo o que acontece, não só nas coisas boas. Por isso, se você está aí acabrunhado, se você está acuado, se você está com medo, não sei do que, a vida humana se tece também com isso. Você precisa construir a sua história também com esse material aí, não só com as coisas boas, com o filho que nasceu, com o filho que foi aprovado, Não, você é feliz e precisa ser feliz tanto com o filho que foi aprovado, quanto com o filho que foi desaprovado. O filho que está trabalhando e tem um bom emprego, quanto aquele que está desempregado. Você precisa ser feliz com tudo isso, porque a vida é uma mistura. E você percebe que aqui a música diz assim: imaginava não mais poder te encontrar. Muitas vezes a pessoa está tão deprimida, tão machucada, que ela diz: eu acho que não vou mais ser feliz. Não é verdade. Felicidade eu te busquei em tudo quanto vivi. Razões para te ver encontrei em tudo que reaprendi. Por isso que, vai de novo, Léo, no refrão. A vida, vai lá. A vida humana se tece em tudo o que acontece, e o que importa é saber que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver. A vida humana se tece em tudo o que acontece, e o que importa é saber que nossa felicidade se constrói na verdade, é um jeito de viver. Depois dessa canção, eu gostaria de convidar você a refletir comigo sobre o tema das decisões. O nosso convidado vai nos ajudar depois, mas as decisões são muito importantes para construir a vida feliz. E nós estamos decidindo a todo momento e a toda hora. Pequenas decisões. Você tem dificuldade de decidir? Ou você é uma pessoa decidida? Quem é decidido demais? Quais os riscos de ser impetuoso nas decisões? Quem nunca consegue decidir, aonde chegará? Por isso nós queremos refletir sobre isso. O que te impede de decidir? Pensa comigo. Talvez seja o medo de errar. Você tem medo de fazer as coisas erradas? E se você tem esse medo, você foi educado com muitos nãos? Não faça isso, não faça aquilo, isso vai te machucar. Não faça isso, não encontre essas pessoas. Vejam que também os nãos
que nós recebemos são importantes. Os nãos na vida são importantes. Mas você recebeu nãos demais? Te deixou uma pessoa medrosa? Tudo aquilo que você faz parece que tem alguém olhando e dizendo, não faça isso, não faça aquilo. Vejam que a vida traz muitas possibilidades. Diante da vida nós temos muitas possibilidades de encontrar pessoas, de trabalho, de viagem, disso, daquilo, de fazer isso, fazer aquela outra situação. Enfim, as possibilidades são infinitas. Como fazer? Olha aqui, ó. Como escolher e fazer a vontade de Deus? Você se preocupa isso? Como escolher para fazer a vontade de Deus? Esses dias uma jovem escreveu na minha página no Facebook, Padre Ezequiel. Você pode curtir a nossa página, procura lá Padre Ezequiel e curte a página. Uma jovem que eu percebi que era muito angustiada, estava muito angustiada porque ela tinha medo de decidir e em tudo parecia não fazer a vontade de Deus. Quando a pessoa chega nesse estágio, ela precisa rever, porque não é assim que em tudo nós não fazemos a vontade de Deus. Muitas vezes a pessoa está carregada de medo, ela tem essa ideia tão fixa, como é que eu vou fazer a vontade de Deus? E parece que nada daquilo que ela faz se enquadra naquilo que é a vontade de Deus. Aí é um risco, é um problema. O que se percebe é que há concepções que impedem a pessoa de decidir-se. Muitas vezes devido às imagens que a pessoa faz de si mesma. Como você se vê? Que imagem você tem de si mesmo, de si mesma? É preciso analisar o que se passa por trás da incapacidade de tomar decisões. Analise o que está por trás da incapacidade de decidir. Uma das concepções, um exemplo que eu vou dar, e depois nós vamos conversar com o nosso entrevistado, é o perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas vão ter dificuldade de decidir. Por quê? Porque elas não querem errar, elas não podem errar. Preciso tomar a decisão absolutamente certa. E eu pergunto para você, existe isso? Se você tem a ideia na sua mente, no seu coração, eu preciso tomar a decisão absolutamente certa. Existe isso? Aonde? Não. Toda decisão é relativa. Você pode decidir e lhe parece certo e não é tão certo, mas você precisa continuar na decisão que você teve. Devemos aceitar a relatividade da vida e também de nossas escolhas. Nós devemos perceber que nós não somos perfeitos e absolutos e tudo as decisões também são relativas. Isso é difícil para o perfeccionista. O perfeccionista gostaria de ter domínio de tudo. Só que decidir significa exatamente abdicar do domínio de tudo. Quando eu decido, eu deixo de lado muitas coisas para escolher uma. Se essa é a melhor, não sei. Para mim agora vou seguir isso. Mas pode ser que também outras escolhas não eram más assim. Por isso, quando a gente decide, sempre tem que dedicar-te a alguma coisa para confiar-se no que escolheu. Veja o seguinte, confiar-se no que escolheu. Por exemplo, uma pessoa vai comprar um carro e tem dúvidas sobre a cor. Ela pensa, mas será que as pessoas vão gostar dessa cor? Mesmo decidindo ela com o esposo, por exemplo, ela tem dúvida dos outros. O que vão dizer desse carro? Receio do próprio gosto e dúvidas em relação aos outros, o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Sabe o que significa isso? Depender do julgamento dos outros, de terceiros.
Isso trava a vida. Isso não faz bem. Por isso, veja que eu dei um exemplo. O perfeccionismo pode estar ligado à compulsão de querer controlar tudo. Você que está aqui me assistindo, você tem essa tentação ou essa tendência de querer controlar tudo? Ao tomar a decisão, precisamos confiar a realidade a Deus. Falta de confiança também dificulta as decisões. Nós vamos conversar sobre esse tema com perguntas bem pontuais que vão fazer você despertar para o amor. Vamos cantar. Essa canção nos ajuda a partir daquilo que eu falei. Deus conseguirá, Padre Zezinho. Você pode encontrar os nossos CDs aqui na loja da Evangelizar e também pelo nosso site padrezequiel.com.br. E quando se acabarem as palavras, e quando não deu certo o que era humano, e quando se esgotarem os recursos, e já não adiantar nenhum discurso, e quando eu tiver feito o que é possível, e quando fazer mais for impossível, e então descansarei bem mais tranquilo, então meu coração se lembrará. Confia no Senhor, confia no Senhor, procura o ombro dele que ele é Pai. Confia no Senhor, confia no Senhor, se não conseguisse, Deus conseguirá. E quando se acabarem as palavras, e quando se esgotarem os discursos, e quando eu tiver feito o que é possível, e já não adiantar nenhum recurso, e quando eu tiver feito o que é possível, e quando fazer mais for impossível, e então descansarei bem mais tranquilo, e então meu coração se lembrará. Aguarda aí, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Despertai para o Amor, para o segundo momento. Uma alegria grande partilhar com vocês esta hora. E hoje estamos conversando sobre decisões. Está aqui conosco o Geraldo Silva, que é historiador e professor. Bem-vindo, Geraldo. Obrigado, é um prazer participar aqui do programa. Geraldo, o que você faz, na verdade? É professor de universidade, ensina história, que história do Brasil? História... Então, eu trabalhei muito tempo com ensino, com educação básica, e aí ensinava história de ponta a ponta. Aí, na universidade, passei a trabalhar com a história contemporânea do Brasil. E aí também com outras disciplinas, como sociologia, teoria política e tal. E aí depois disso eu passei a trabalhar com consultoria em educação. E aí também comecei a precisar dar conta de outros elementos para além daquele campo que eu já estava muito acostumado, inclusive educação infantil e tal. Então, assim, a educação, na verdade, é uma coisa meio curiosa, né, padre? Porque
A gente pensa muitas vezes que o trabalho da gente é restrito a uma determinada área da formação das pessoas, né? Quando na verdade é o todo que conta, né? Sim. Então você sempre trabalha a parte pensando o todo e você tem que estar de olho nesse todo, tem que ter um domínio do que vem a ser esse todo, do que você espera lá no final, para você poder saber se a parte que você está manipulando, a parte na qual você está atuando, pode de fato contribuir positivamente para o processo, né? Aham. Isso é interessante, Geraldo, porque também os temas que nós vamos tratando aqui, naturalmente que eles estão sempre inseridos na vida. Com Por certeza. exemplo, quando nós falamos de decisões, e nós falávamos aí no intervalo sobre as pessoas hoje estão mais fragilizadas. Nós estamos num mundo líquido de valores feitos muito ao modo de cada um, muito embora o fundamental existe ainda como pressuposto, os valores básicos, de certa forma estão em todos, mas alguns não observam ou não praticam. Como é que nós poderíamos começar a nossa conversa a partir também daquilo que eu falei, que nós precisamos decidir toda hora. A nossa vida é feita de decisões, pequenas ou grandes. Como a pessoa é educada para decidir bem numa sociedade de hoje? Então, o senhor sabe que eu estava ali assistindo o primeiro bloco, quando o senhor cantou aquela canção tão maravilhosa, e depois, na sua fala, o senhor falando dessa coisa da decisão e do peso que tem isso, né? E uma coisa que o senhor falou me chamou mais atenção que as outras ainda, que é aquela ideia de que quando você está decidindo por algo, você está automaticamente abrindo mão de todas as outras coisas que seriam possíveis naquela decisão, né? É como uma encruzilhada. No momento em que você escolhe um caminho, os outros todos você jamais saberá o que tinha neles, né? E talvez seja isso, padre, exatamente isso que dificulte tanto para as pessoas tomar a decisão, porque talvez elas não estejam certas do que elas querem. Por isso é muito difícil decidir. O senhor falou também da questão da pessoa que é perfeccionista, e aí fica mais preocupada, mas será que isso que eu estou fazendo é correto? Umas porque pensando, bem, se isso é correto aos olhos de Deus, a outra é se isso realmente vai dar onde eu quero, outras, com essa decisão eu vou ser feliz. Enfim, são sempre possibilidades, mas assim, o que precisa ser considerado, né? Talvez seja o que eu quero, e aí, na hora de tomar a decisão, qual é a ferramenta que pode me levar mais próximo disso que eu quero. E aí, assim, para voltar para o campo da pergunta, quer dizer, da educação, né, da formação das pessoas para a decisão, talvez seja isso, a gente na escola, a gente na família, a gente na sociedade, preparar as pessoas desde pequenas para efetivamente tomar decisões com a devida responsabilidade, sabendo de que da minha decisão decorrerão um monte de coisas, não é? Uhum. Decorrerão coisas que vão tanto afetar a minha como a vida das outras pessoas, não é? E aí, bem, uma vez fazendo isso, eu estarei sendo ético, coisa que anda um tanto a palavra muito em voga, mas pouco praticada, né? Estarei sendo responsável com o meu devir e com o devir do coletivo, e estarei seguramente tomando uma decisão pautada em questões concretas, palpáveis, e não no acho, talvez, quem sabe, né? Então, assim, a educação que nós precisamos dar para as pessoas, além do exemplo, obviamente, nós adultos, né? Tanto nós na educação, quanto nós pais, tios, enfim, adultos de modo geral, precisa-se saber para onde se quer ir. E aí me lembro muito de uma passagem que eu cito sempre, não me canso de citar, da Alice no País das Maravilhas, né? Quando o Lewis Carroll coloca muito, muito inteligentemente ela ali pensando, mas né, que caminho eu sigo? E aí vem
né, a outra personagem da história e pergunta, tá, mas para onde você quer ir? Ela disse, eu não sei. Eu falei, então pega qualquer caminho, porque para quem não sabe para onde vai, Qualquer caminho serve. qualquer caminho serve. Ótimo, Geraldo. Essa questão, você diz, muitas pessoas não sabem de verdade o que querem. Também jovens não sabem o curso que querem. Não sabem se querem casar ou não. Não sabem se querem viajar para o exterior ou não. Essa questão é construção de personalidade. O que influencia, por exemplo, na vida de um jovem para ele ser tão indeciso? Puxa vida, me lembro também com a sua pergunta de um texto chamado A Bomba Informática. Eu não vou lembrar agora o autor, mas é um sociólogo. E é interessante justamente por essa questão. Ele diz, de modo geral, que nós vivemos numa sociedade na qual a quantidade de informação a que as pessoas têm acesso é tão grande que elas têm, primeiro, dificuldade de assimilá-las todas, Sim. até mesmo de lê-las, né? Uhum. E pior ainda é, a partir de tanta informação, saber o que daquilo efetivamente é útil, não é? Então, penso que essa coisa da formação da personalidade, que é um elemento fundamental na vida das pessoas, né? Aliás, também isso estava na raiz da sua fala no primeiro bloco, de alguma forma, eu captei ali isso que o senhor estava dizendo como uma ideia assim. A construção da personalidade passa, pela identidade coletiva, né, do ponto de vista étnico, cultural, da sexualidade, da religiosidade, de gênero. Então, são vários componentes que formam o todo de um indivíduo, não é? E, na medida em que eu sei quem sou e gosto de ser o que sou, aceito ser quem eu sou, eu fico mais à vontade no mundo. E isso provavelmente vai me fazer olhar para o mundo de uma forma mais autônoma e mais decisiva, não é? E isso me fará tomar decisões ou escolher caminhos, sabendo efetivamente por que eu quero aquele caminho, e isso influencia já no olhar de como as pessoas me veem, não é? E essa formação daquilo que a gente chama genericamente de personalidade passa exatamente por um processo de fui feliz desde sempre. E esse ser feliz, a sua música diz muito bem isso, né? As pessoas confundem um pouco. Eu sou feliz porque tenho tudo. Não. Né? E o senhor disse também lá na sua primeira fala, o meu filho passou no vestibular. Oba, o meu filho não passou no vestibular. Tá, vamos lá, vamos. O que a gente tem que fazer? Né? O que a gente tem que fazer para melhorar a sua eficiência na vida, nesse sentido e tal? E é ser feliz com isso também. E aí, me parece que, na medida em que eu preparo a pessoa para ganhar e para perder, eu consigo construir, ou a pessoa consegue construir uma personalidade melhor resolvida, não é? Então, a formação da personalidade passa pelo, como o senhor disse, quantidade de nãos que eu tive e a qualidade desses nãos, né? E o entendimento do significado desses nãos, a quantidade de sims e a qualidade, o entendimento desses sims, a quantidade de carinhos, de abraços, de afetos e tal, e inclusive de proibições que eu tive, porque o limite é fundamental. E aí, assim, nesse sentido, quer dizer, eu vou me construindo sabendo que o mundo não é meu, mas eu faço parte dele. O mundo não me pertence, mas também me pertence. Ou seja, não é só meu, é meu como de todo mundo. Eu vivo num espaço que é repartido com outras pessoas. E tudo que eu faço afeta aquelas pessoas, tudo que elas fazem me afeta. E aí a personalidade passa a ser aquilo que me compõe, mas que eu tenho consciência de que também faz parte de você de alguma forma, que te afeta de alguma forma e vice-versa. E penso que isso vai tornar, vai trazer para a gente a possibilidade de uma sociedade formada por pessoas que se veem, que se conhecem, mas que também veem o outro e conhecem o outro, que aceitam a si e aceitam os outros no sentido antropológico da palavra, né? Os diferentes de mim. E tal. E aí, seguramente, serei um adulto mais feliz e mais confiante e mais tranquilo e, acima de tudo, mais solidário.
Geraldo, você diz muitas coisas interessantes. Uma, essa permanente interação que nós temos com o meio, com o ambiente que nos envolve e com os outros, onde tudo nos afeta e onde nós afetamos. E esse controle a gente não tem. A gente não sabe o quanto marca o outro positivamente ou negativamente. Mas aqui, nessa questão dessa construção também para as decisões, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de decidir situações mais pesadas, porque tem pequenas decisões e decisões de vida. Se a pessoa... A sua vida para sempre, né? Se você decide casar, você está tomando uma decisão, não é como ir escolher uma roupa lá na loja, é diferente. E nessas decisões, alguns têm muitas dificuldades. Mesmo trocar de empresa, vou ganhar mais nessa empresa, mas aqui eu estaria bem. Aonde estou, estaria bem, o meu trabalho é bom, mas lá me oferece um pouco mais. E a pessoa não consegue decidir. A decisão precisa vir também do grau de felicidade e satisfação que eu também imagino, porque a imaginação não é importante. Eu já li um autor que ele dizia o seguinte: se você, diante da decisão que você pretende tomar, você pensa ela aqui 10 anos, e na sua cabeça tem algo pesado, então é um sinal que diz, não decida isso. A coisa do instinto, inclusive, né? Olha só, começando pelo começo da questão mesmo, uma decisão pesada significa exatamente isso, algo que vá ou transformar muito profundamente a minha vida, ou aquilo que não tem volta, né? Embora quase nada tenha, mas algumas coisas são mais definitivas, tipo casar ou ter filhos, né? Ou mesmo mudar de emprego. E eu penso, sabe, padre, que se a gente for pensar em tudo que a gente lê, em tudo que a gente vivencia, e tudo acaba sendo lembrar um pouco do que os nossos pais e nossos avós sempre disseram. Que me parece que os filósofos todos, os sociólogos todos, os antropólogos todos, os teólogos todos, também somam nos seus textos a sabedoria que Sim. a humanidade vem acumulando, não é? Desde sempre. E é um pouco assim, o que eu preciso para ser feliz? Por exemplo, caso ou não caso? Caso ou não caso é o seguinte, amo essa pessoa o suficiente ou é necessário, para que eu seja feliz, dividir minha vida com essa pessoa, ou eu posso ser feliz sozinho? Se você considera essas coisas todas, me parece um pouco mais fácil tomar a decisão, ainda que você seja uma pessoa de difícil decisão. Geraldo, eu quero que você, no próximo bloco, fale sobre eu quero ser feliz. Tá, e aí, decido o quê? Agora essa canção aqui que diz o seguinte, ó, essa canção é uma decisão também de encontro com o mestre da vida, que é água de felicidade e de sentido. Está no nosso terceiro CD. Água viva, água limpa, doce água de renovação. Quem se banha nesta água está colhendo a libertação. Água a cair do céu e fecundar o chão. Água a matar a sede, a inquieta sede do coração. Água a matar a sede, a inquieta sede do coração. Água limpa quero ver, água viva vou beber. Água viva que me faz cuidar da vida e ser da paz. Água limpa quero ver,
água viva vou beber, água viva que me faz cuidar da vida e ser da paz. Chuva calma, generosa, água que corre e me faz pensar. Rio de água, rio da vida, movimento para encontrar o mar. Água a cair do céu, semente a germinar. Água viva na história que o Pai envia para nos salvar. Água viva na história que o Pai envia para nos salvar. Água limpa quero ver, água viva vou beber, água viva que me faz cuidar da vida e ser da paz. Água limpa quero ver, água viva vou beber, água viva que me faz cuidar da vida e ser da paz. Águas calmas ou buliçosas, águas profundas querem me dizer dos mistérios que me habitam, e água viva me faz compreender. Água viva é Jesus, se eu não quiser beber, não tomo em mão a chave que abre a porta para me conhecer. Não tomo em mão a chave que abre a porta para me conhecer. Água limpa quero ver, água viva vou beber, água viva que me faz cuidar da vida e ser da paz. Água limpa quero ver, água viva vou beber, água viva que me faz cuidar da vida e ser da paz. Estamos voltando com o programa Despertai para o Amor, para o último momento. Você ainda pode ligar aqui e colocar as suas intenções depois diante da Nossa Senhora, na nossa oração que nós fazemos no momento final do nosso encontro. Você que está conosco pela TV Evangelizar, que ainda não é um associado, ligue para 41-3221-6060. Veja que o pouco que você colabora, juntando-se a muitos outros, possibilita que a evangelização não é só falar sobre Deus, mas é falar as coisas que ajudam o ser humano a ser mais humano e, consequentemente, mais de Deus. Porque na medida que nós somos mais humanos, nós somos mais de Deus. Por isso, ligue para cá. Estamos com o Geraldo Silva. Geraldo, você estava falando e eu interrompi o senhor sobre porque as decisões constroem também a felicidade ou não. Todo mundo quer ser feliz. Essa
É se nós tivéssemos uma fórmula para dizer, decida isso e serás feliz. Faça aquilo e serás feliz. Como é que nós podemos pensar nessa realidade? Então, você sabe que esse desafio, os profissionais de marketing e, sobretudo, da publicidade, perseguem incansavelmente, né? Só que eles vão pela contramão. Eles tentam construir na nossa cabeça a necessidade daquilo que eles precisam vender, não é? E penso que o grande problema do nosso tempo é exatamente o fato das pessoas não conseguirem saber exatamente do que elas precisam. Por exemplo, o senhor vê, e a pessoa que está em casa nos vendo e ouvindo nesse momento, conhece um monte de gente que, em dado momento, está com um carro, não é, um veículo da marca tal, do ano tal, e está feliz, até ver o compadre, a comadre ou o vizinho com um carro mais novo, ou mais bonito, ou mais possante, né? E acabou a felicidade dele, começa uma angústia terrível que ele precisa mudar de carro. Então, a necessidade dele não é dele, né? A outra coisa é, todo mundo hoje precisa de um celular, de um smartphone, não sei o quê. Mas você precisa do último modelo? Não necessariamente, né? Então, assim, o que a pessoa precisa efetivamente para ser feliz, às vezes é muito pouco, mas ela não sabe. Então, ela sofre muito e, às vezes, toma decisões muito difíceis, muito doloridas, ou deixa de tomá-las, não é? Porque não sabe exatamente se aquilo vem para o bem ou para o seu mal. Voltando ao exemplo do quadro anterior, eu tenho uma proposta de emprego numa empresa maior ou para um cargo mais, vamos dizer, um cargo superior, né, na hierarquia da empresa, com um salário melhor, ou seja lá o que for. Bem, mas eu quero isso? Talvez eu não saiba, não é? Uhum. Talvez eu não saiba se eu quero isso. E aí, assim, e se eu quero? Eu quero porque, bem, me dediquei profundamente durante anos, né, numa profissão, sou um especialista nisso ou naquilo e tal, e lá eu vou poder exercer melhor todo esse conhecimento que eu acumulei, ou eu quero, pelo status de poder dizer, eu sou o gerente de, né? Porque isso também faz diferença, porque esta mudança me trará seguramente o fato de ser uma empresa maior ou de ser um cargo mais alto, enfim, me trará uma dificuldade maior de relacionamento interno na empresa, uma dificuldade de aceitação entre os pares, porque eu passo a ser aquele a quem todos precisam derrubar para pegar o lugar, não é? Sim, então, sim. eu estou preparado para aquilo, eu tenho casco, eu tenho preparo emocional para dar conta deste nível de mesquinhez com que as pessoas operam no ambiente corporativo em relação aos cargos de chefia ou aos altos salários. Então, assim, eu preciso ter isso muito claro antes de tomar a decisão. Portanto, que se eu não sei exatamente por que ir para lá, talvez seja melhor não ir. Se eu não sei se isso vai ser bom ou vai ser ruim, se eu não consigo dimensionar em que medida isso me fará bem, em que medida isso me fará mal, a dificuldade de tomar decisão vai ser maior. E, Geraldo, esse diagnóstico as pessoas têm uma dificuldade enorme de fazer, Infelizmente. Né? Porque faz parte um pouco do autoconhecimento. A pessoa precisa se conhecer bem. Isso, esse é o segredo. Esse é um segredo fundamental. O autoconhecimento. Tipo, assim, eu sou um cara que aguenta pressão ou não? Não é? Eu sou um cara que sei lidar e gosto de lidar com a responsabilidade de liderar uma equipe de 15 pessoas, de 30 pessoas, de 200 pessoas, de 2.000 pessoas. Isso tudo tem que estar bem conhecido da minha parte para eu poder decidir se quero ir lá ser gerente ou se fico aqui sendo o técnico e não sei o quê, ou só, entendeu? Uhum. Eu sou o tipo da pessoa que estou preparado, por exemplo, para trabalhar com a dor alheia, não é? Por exemplo, sendo uma pessoa num cargo de chefia, eu preciso admitir e demitir pessoas. E isso é uma tarefa bem difícil. É difícil, sim. Muito difícil. Tem gente que vai morrer sem ter esse perfil. Por mais que você leve ela para Harvard estudar isso, ela não vai sair de lá sabendo, porque não é da natureza dela lidar com isso. Antes de demitir, ela fica pensando, meu Deus, será que vai conseguir outro emprego? Será que não vai me odiar para sempre? Será que amanhã vai chegar em casa, a esposa vai dizer para ele que, de novo, que ele é um incompetente, que ele é um cara que não deu certo, e isso vai ser culpa minha. O cara fica com tanto peso
que não consegue demitir a pessoa. E ele precisa demitir a pessoa. Então, eu preciso me conhecer. Autoconhecimento passa um pouco, a gente falou um pouquinho disso de outra forma no bloco anterior, não é? Eu saber exatamente quem eu sou em todos os aspectos, né? Então, se a gente falou naquele momento do perfil mais sociológico, não é? Quer dizer, de gênero, de sexualidade, enfim, desses elementos que são mais coletivos em algum aspecto. Então, vamos pensar num outro aspecto agora, quer dizer, esse conhecimento de como é que eu opero, não é? De como é que eu funciono, não é? Se aguento pressão, se não aguento pressão, se consigo lidar com a dor alheia, com a felicidade alheia, sem sentir inveja, por exemplo, se consigo lidar com as dificuldades alheias, não é? Por exemplo, eu vou ser chefe de uma equipe, o senhor faz esse programa, então tem um monte de gente que opera para que esse programa chegue lá na casa das pessoas. E o senhor precisa lidar com todas essas pessoas. Tem gente que sabe lidar, tem gente que não sabe, tem gente que sabe olhar para uma pessoa e pedir uma coisa e a pessoa se sentir agraciada dele pedir para ele. E tem outra que pede e o cara fala, pô, eu de novo. Né? Pô, esse cara só pede para mim, pô, esse cara é um chato, entendeu? Então, assim, saber lidar com isso é uma dádiva. Sim, por isso que aqui, Geraldo, o que se percebe é exatamente o cenário das possibilidades de decisão. Também tem outro cenário que fica por trás, exatamente, que me impede ou não de tomar alguma decisão. Por isso que uma dificuldade primeiro é decidir entre tantas coisas. Primeiro desafio. E outra coisa, na decisão de alguma coisa, eu preciso me conhecer, ver se eu vou dar certo nisso. E aí o terceiro elemento, que é esse que o senhor colocou, que é do desconhecido. Quando eu tomo uma decisão, estou saindo do claro para o escuro. Eu uso essa imagem para o processo de aprendizado na educação. E eu sempre digo o seguinte, o senhor foi a primeira vez para a escola, provavelmente levado pela mão, pela sua mãe, não é? Sem ter noção de para onde estava indo. A primeira vez ela me mandou. Você foi sozinho? Eu fui. Sério? Na verdade, sim, porque naquele tempo era diferente. Eu lembro que no terceiro dia eu quis ficar em casa. Então a mãe disse, não, hoje tu fica em casa, está chorando muito. Mas era exatamente a resistência primeira. Mas no primeiro dia eu fui. Sozinho. No primeiro você foi na boa? Gente. Para ver como é que eu era forte. Então, ou não tinha noção do risco. Sim, provavelmente. Porque assim, veja, você vai para o desconhecido, né? Você vai para sei lá, vou conviver com gente que eu não conheço, que eu nunca vi, que eu não sei como é que é. E assim, a minha mãe não vai estar lá. E a minha mãe é meu porto seguro, né? Mas agora pense no exemplo mais maluco ainda, que é assim, você está sentadinho na sua carteira e a professora está ensinando alguma coisa. O que é isso, né? Piaget vai dizer o seguinte, eu saio deixa eu lembrar o termo técnico agora. Eu não vou ter tempo de lembrar o termo técnico. Então, vamos pensar. Eu saio de um lugar que eu conheço, e aí eu saio desse desconforto de estar no lugar que eu conheço para caminhar pelo desconhecido e chegar num outro lugar. Esse eu vou lembrar agora, que é uma nova acomodação. Né? Zona de conforto, né? Só que esse trajeto é pelo escuro. Eu só faço, sabe por quê? Porque eu confio naquela pessoa, que é a professora. Então, a figura da professora, e eu digo isso muito quando trabalho com formação de educadores, a figura da professora, a figura do professor, é aquela figura que precisa inspirar confiança. Bom, a gente está falando de um elemento maior, né, que é a pessoa adulta ou não, mas enfim, que está tomando decisões pela vida fora. Como o senhor disse, pequenas ou grandes decisões, leves ou pesadas, mas são decisões. Todas elas, todas as pequenininhas, continuam sendo sair do conhecido para o desconhecido, da zona de conforto para uma nova zona de conforto, talvez, né? Talvez é o problema. Eu não sei o que tem do outro lado. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber de que eu preciso para ser feliz, mas, acima de tudo, eu preciso estar preparado para conhecer, de fato, o outro lado. Veja o seguinte, Geraldo, agora, para quem está nos assistindo, entra nessa passagem para o desconhecido, que também entra a confiança em Deus. Por quê? Vejam o seguinte, aquilo que nós dissemos,
diz o seguinte: nós temos um processo humano para fazer, nós temos que nos conhecer, nós temos que saber das possibilidades, isso é cabeça, isso é conhecimento. Depois, quando nós decidimos nisso, ali entra essa questão, Deus, de dizer, olha, bom, eu decidi aqui, agora vou para frente. Geraldo, estamos no fim. Mais uma palavrinha, 1 minuto, para o senhor concluir dizendo aquilo que o senhor gostaria ainda de dizer diante desse tema. Eu vou até tentar ficar de olho ali para não atrapalhar, como fiz no bloco anterior, o processo do tempo do programa, que é assim. Essa questão que o senhor bem coloca, quer dizer, tem todos esses elementos humanos e tem esse outro que é o transcendente, né? E se você que está do outro lado lá, vamos imaginar que você não seja uma pessoa de fé, né? Que você não tenha nenhuma religião, nenhuma, né? Você terá uma outra opção ainda que vai acabar dando nessa, que é o amor. Não o amor. Efetivamente, isso, me parece, é o elemento que, se tivesse uma amálgama para juntar todas as coisas da existência, eu diria que é esse. Sim, e por isso dizem certeza. que Deus é amor, né? As pessoas que acreditam em Deus dizem Deus é amor, porque é o amor, no fim das contas, que gera e que conduz e que, ao mesmo tempo, junta tudo. Ora, decisão portanto, autoconhecimento, saber o que se quer, estar preparado para o desconhecido, ter Deus ou amor no coração, ou as duas coisas de preferência, para poder saber o seguinte: para onde quer que eu vá, não estarei sozinho. Geraldo, fiquei muito feliz com a tua presença. Muito obrigado. E eu muito feliz de estar aqui. Continue ajudando as pessoas a abrir as mentes, o coração e a compreender a vida. Muito obrigado. Eu é que agradeço de fato. Ótimo. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então viva e deixe viver. Deuteronômio tem essa passagem bíblica. Deus nos dá liberdade para construirmos a nossa história, a nossa vida, os nossos ambientes a partir das nossas pequenas decisões. Diante de ti eu coloco essa possibilidade da vida e da morte. Naturalmente que tem decisões que trazem vida e outras que trazem morte. E a morte não é matar simplesmente. É pequenas mortes que nós vamos impondo a nós mesmos e aos outros. E também pequenas gotas de amor e de vida que nós vamos colocando em nós e nos outros. Por isso que é preciso saber escolher. Só uma parte, Léo, daquela música Cada Escolha Tem Seu Preço. Só assim, ó. Cada escolha tem seu preço, cada atitude sua razão. Há 1000 caminhos para seguir, nem tudo preenche o coração. Vamos rezar aqui diante de Maria. Geraldo, você pode também ficar em pé. Diante de Maria, nós dizemos assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Recebe, Maria, as nossas intenções, as intenções dos teus filhos e filhas, que olham para ti e confiam na tua intercessão. Obrigado, Mãe. Que nós possamos decidir bem todos os dias, iluminados pela luz de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe Desatadora, desça sobre você, sobre a tua casa, sobre as tuas decisões. A bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Léo. Fiquemos na paz. Nos encontramos na próxima oportunidade, com a alegria de sempre. Forte abraço.